A imprensa argentina revela uma proposta por Rafael Borré, principal atacante do Internacional, mas ela não deve avançar. Quero trazer alguns detalhes sobre isso e também falar, gente, sobre uma negociação que me causa estranheza e mostra também como o Internacional trata sua categoria de base. E o Cruzeiro insiste por Vitor Gabriel e cogita envolver jogadores na proposta. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? A gente tem algumas informações aí para atualizar da janela de transferências do Internacional e esse conteúdo aqui no canal tem o apoio da Mais Ágil, que antecipa o saldo do FGTS de forma muito rápida, segura e sem burocracia. Em até 1 hora no Pix, você recebe o dinheiro que é teu, tá guardadinho lá do teu fundo de garantia e você pode usar, né? Para fazer investimento, dar entrada numa casa, num apartamento, num carro, quer fazer uma viagem, né? Daqui a pouco material escolar das crianças aí para o segundo semestre, tudo isso a Mais Ágil pode te ajudar. O link está na descrição aqui do vídeo, o WhatsApp está na tela. Então tudo feito de forma 100% online por quem é especialista nessas negociações e não vai te deixar na mão. Então a Mais Ágil é minha parceira aqui no canal há muito tempo e eu recomendo eles para vocês, tá certo? Turma, vamos falar um pouquinho sobre negociações? Afinal, eu quero começar falando sobre Rafael Borré, que é o tema principal do nosso vídeo aqui. E a informação vem da Argentina, né? A informação foi trazida pelo repórter, deixa eu trazer o nome dele certinho aqui para não fazer confusão, tá? A informação é do repórter Maxi Pugliese, que cobre o Independiente. Segundo ele, tá? O Independiente deu uma consultada na questão envolvendo o Rafael Borré. Alguns dizem que ele foi oferecido, que eu duvido, né, que tenha acontecido. Mas, né, o próprio Juan Pablo Mendes, né, que é um cara especialista em mercado aí quando se trata dos times argentinos, ele trouxe, né, uma informação de que o Borré rechaçou, né, uma proposta, uma investida, uma sondagem do Independiente para o segundo semestre. Obviamente, né, hoje o futebol argentino não tem condições de competir com o futebol brasileiro na questão salarial. Muitos jogadores que vão para lá acabam reduzindo seus salários, exceto alguns casos. A gente vai lembrar, ano passado, o River Plate veio aqui no Brasil e conseguiu contratar, por exemplo, o Fabrício Bustos. Muito, né, pela identificação que o Bustos tinha com o River Plate. Ele é torcedor do River, a família também, e ele passou a ganhar mais no River do que ganhava aqui no Inter. Tanto que a bronca do Bustos naquele momento era justamente, né, porque o seu salário não era condizente com o de outros titulares. Como chegou na reta final do contrato, ele decidiu, né, forçar uma negociação com o River e por isso está por lá. O Borré não, né? O Borré hoje é um dos principais salários do Internacional, é um cara identificado aí com o Internacional, pelo menos sempre demonstra, né, esse interesse com o Inter. E o Independiente tentou, né, fez uma consulta e acabou que não conseguiu, tá? Diria que hoje somente o River Plate, né, teria essa condição, quem sabe, de no salário tirar o Borré do Inter, mas aí demandaria uma negociação e imagino que o Inter não tem o menor interesse de negociar o Rafael Borré. Então, permanece o Borré no Inter, o Inter está buscando atacantes, né, muito prevendo uma possível saída do Valência e até mesmo do Ricardo Matias, como a gente trouxe hoje pela manhã aqui no canal, o interesse, né, do futebol saudita neste jogador. O Borré é praticamente uma figura inegociável dentro do Internacional. Quem não tem esse posto é o Henrique Menck. Você vai me perguntar aí do outro lado da tela, quem é Henrique Menck? É um goleiro, para mim, um dos mais promissores que o Inter tem hoje dentro da sua base. O Inter tem uma escola de goleiros. Sei que muitos vão atrelar aqui, né, o Antony, o mau momento que ele vive hoje, mas o Antony fez um ótimo campeonato gaúcho. O Antony fez uma boa temporada no passado nas lesões do Rocher. E, bom, né, o Henrique Menck é um goleiro, né, que vem se destacando, tanto que esteve, né, com a seleção brasileira na conquista do Sul-Americano Sub-20 nesta temporada, deve ser convocado também para a Copa do Mundo. Ele tem 9 jogos, né, no Internacional este ano, né, pelo Brasileirão e pelo Gauchão Sub-20. Então, assim, né, é um jogador que é muito promissor, ele é visado, né, no exterior justamente pela amostragem que tem nas seleções de base. E segundo Wagner Martins, o Inter está negociando este jogador. Ele está indo para o Como, da Itália, né, que é um time que terminou na 10ª colocação do campeonato italiano nessa temporada, ou seja, não será, né, um time de disputas internacionais no próximo ano.
mas é um time, né, que costuma levar esses jogadores mais jovens. O técnico do Como, inclusive, é o Cesc Fábregas, né, ex-jogador do Arsenal, do Barcelona, né, um jogador fantástico quando esteve em atividade. E o Henrique iria para lá por empréstimo com opção de compra, o que para mim torna esse negócio absurdo. Ah, mas ele não vai jogar no Inter, Colar. O Alisson também não ia jogar no Inter, nessa teoria, né? O Inter tinha o Dida, o Inter tinha o Muriel, o Inter tinha o Agenor e o Alisson era o quarto goleiro. Então, alguns que defendem a saída do Menck hoje teriam negociado o Alisson por empréstimo para o Como da Itália com opção de compra. Daqui a pouco o cara vai bem lá, sai a preço de banana e a gente vai ver ele brilhando daqui a pouco, um tempo, em outra seleção. Ah, Colar, mas ele não joga hoje com o Antony e com o Ivan. Talvez aí esteja um erro de avaliação do Inter, né, neste momento. Claro que é um goleiro de só 18 anos, mas eu acho que ele já pode, por exemplo, ser o terceiro goleiro hoje. Acho que o Ivan, no Inter, neste momento, está fazendo hora extra. Se o Antony for vendido, tá aí o nome para a gente promover. Ah, tem o Cauã Jesus hoje. O Henrique Menck é um goleiro de mais projeção do que o Cauã Jesus, na minha avaliação de quem acompanhou esses dois jogadores. Então, eu sou contrário a essa negociação do Henrique Menck, mas tendo em vista, né, que o Inter odeia a sua categoria de base, né, e rifa a maioria dos jogadores aí em transição ou não tem muita paciência, então talvez seja para o Henrique um bom negócio ir jogar no Como da Itália nessa negociação de empréstimo por uma temporada com opção de compra. Para a gente fechar, quero falar sobre Vitor Gabriel, né? Um assunto meio repetitivo, mas a informação que se tem é que o Cruzeiro oficializou essa proposta, né, pelo Vitor Gabriel, a gente trouxe aqui no canal, e essa proposta ela não vai chegar no patamar financeiro que o Inter quer, que é os 10 milhões de dólares, né, envolvendo, né, a sua parte, que é 50%, o Inter ficaria com 5 milhões de dólares, mas, né, a negociação desses 20% está um pouco confuso. Mas, né, o Cruzeiro, né, envolveu jogadores nessa proposta, tá? Um dos jogadores é o Lautaro Dias. O Inter não vai aceitar, tá? O Inter quer o dinheiro, né? O Inter quer a grana. Tanto é que o Cruzeiro, por exemplo, está negociando o Lautaro Dias com o Sport e está pedindo 3 milhões de dólares para vender esse jogador, né? Que foi campeão da Sul-Americana com o Independiente Del Valle, né? Teve uma trajetória, mas no Cruzeiro de fato não deu certo. Se especula que o outro não poderia ser o Wallace, tá? O volante, as Grêmio. Eu gosto muito desse jogador, mas é um salário muito alto. E eu não tenho a confirmação de que o Wallace está envolvido nessa negociação. Mas, né, o Cruzeiro está disposto a colocar jogadores para abater o valor do Vitor Gabriel. Não sei se vai avançar, mas por enquanto é o único clube que formalmente fez proposta pelo zagueiro do Internacional, né, zagueiro de 20 anos, que chegou aí oriundo do Sport Recife. Tá certo? Não esquece que hoje é mais um dia de KTO, kto.bet.br, às 4 da tarde tem Benfica e Bayern de Munique, Auckland City e Boca Juniors, mas à noite os jogos mais esperados, né? Esperance da Tunísia e Chelsea, e também o jogo entre o Los Angeles FC e o Flamengo. Lembrando, né, que teremos já confirmados Palmeiras e Botafogo nas oitavas de final e o PSG encarando o Inter Miami. Então já é o primeiro mata definido desse Super Mundial de Clubes que tá bacana demais de apostar e pontuar lá na Liga do Milhão da KTO, que premia, né, os melhores apostadores todos os dias e no final o prêmio de 1 milhão para o melhor apostador do Brasil. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!